Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar início ao estudo dos números racionais. Então, nós temos aqui como contexto o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Se você observar, o quadro de medalhas apresenta apenas números naturais. Mas se nós formos ampliar o entendimento de números naturais, nós também podemos entender que os números apresentados aqui também são números inteiros. E os números apresentados aqui, na ampliação do entendimento dos conjuntos numéricos, também são números racionais. Vejamos o exemplo. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016 participaram, olha só, 11.554 atletas de 205 países. O Brasil ficou em 13º lugar na classificação geral em número de medalhas. A China ganhou 70 medalhas, das quais, olha só, 13, 35 avos delas eram de ouro, 9, 35 avos de prata e 13, 35 avos de bronze. Dos 7,7 milhões de ingressos colocados à venda, mais, olha só, de 80% foram vendidos. A última prova dos Jogos Olímpicos 2016 foi a maratona vencida na modalidade masculina por Eliud Kipchoge, do Quênia, que fez o percurso, olha só o percurso, 42,195 quilômetros em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Então, nós temos aqui o contexto dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Então, vamos agora prestar bastante atenção nos números grifados e vamos fazer uma classificação deles. Questão número 1. Dois números que aparecem nas notícias, quais estão na forma decimal? Quais estão na forma decimal? Então, nós vamos aqui circular o 7,7 e o 42,195. Então, se você observar, nenhum outro número dos que estão aí apresentados estão na forma decimal, a não ser o 7,7 e o 42,195. Então, vamos responder aqui 7,7 e 42,195. Próxima questão. Como se lê o número, olha só, 9 sobre 35. Então, a maneira de se ler é 9, 35 avos. É a maneira correta de se ler esse número, que é uma fração. Questão número 3. Qual é o número natural correspondente à fração 14 meios? 14 sobre 2. 14 meios é simplesmente dividir 14 por 2. E nós encontramos o número natural 7. O número natural 7. Questão número 4. Como podemos escrever, olha só, 80% na forma de fração irredutível? Então, nós vamos aqui agora ocupar esse espaço aqui, 80% na forma irredutível. Eu vou usar o quadro aqui na frente. 80% na forma irredutível. Então, 80% é 80 sobre 100. Nós podemos cortar aqui os zeros e nós podemos agora simplificar o 8 sobre 10. Ambos podem ser divididos por 2, então nós vamos simplificar por 2. Vou encontrar 4 no numerador e 5 no denominador. Essa é a forma irredutível de 80%. Voltando, quinta questão, quanto é, olha só, 80% de 7,7? Então, nós vamos ter um pouco mais de atenção na questão número 5. Deixa eu escrever aqui. Quanto é 80% de 7,7 milhões? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou escrever o 80%,
vou multiplicar por o 7,7, eu vou escrever ele, o número completo, que são 7.700.000. Então, nós sabemos que na multiplicação, olha só, de frações, ou a fração por um número inteiro, nós vamos aqui, ó, eu posso cancelar esses dois zeros que tem embaixo aqui e cancelar um zero daqui com um zero daqui, ou seja, quantidade de zeros iguais. Então, nós temos que agora ficou 8 vezes, vamos escrever o número restante, sobraram-se 4 zeros, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aí que é 8 vezes 770.000. Ok? 8 vezes 770.000. Então, vamos fazer essa multiplicação. Nós vamos multiplicar 77 vezes 8, certo? 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 vezes 7, 56, com 5, 61. E nós vamos acrescentar os zeros que nós não utilizamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E nós obtemos o número 6.160.000. Eu posso também escrever 6,16 milhões, deixando ele por extenso, conforme estava no enunciado. Questão número 6. Qual é o número na forma decimal correspondente ao número misto? Olha só o número misto, 7 meios. Então, vamos fazer o seguinte. Eu posso entender que o número misto aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, pessoal. Eu posso conservar o denominador, multiplicar pelo número inteiro e adicionar com o numerador. Como? 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. 15 sobre 2. E 15 dividido por 2 é 7,5. Também posso partilhar a ideia que é 7 meios, e eu posso escrever o 7, e o meio aqui, 1 dividido para 2, 0,5. Fica desta forma. 7 mais 0,5, que vai dar o mesmo número encontrado, 7,5. Ok? Ok, continuando, questão número 7. Como se lê o número, olha só, 42,195. E a maneira correta de se ler é, eu vou escrever por extenso, 40, e 2. Eu acho melhor até digitar. Então vamos lá, eu posso digitar aqui para ficar melhor o entendimento. Então, o número aqui embaixo é 42 inteiros, 42 inteiros, vírgula, 195 milésimos. Para não ficar nenhuma dúvida, milésimos. Então, o número que nós temos é isso, é 42 inteiros, 195 milésimos. Ok? Dando continuidade. Opa, pronto. Próximo tópico, olha só, conceito de número racional. O conceito de número racional é o seguinte: qualquer número que pode ser escrito na forma fracionária, na forma de fração, com numerador e denominador inteiros, e uma condição: o denominador tem que ser diferente de zero. Esse número é chamado número racional. Ou seja, qualquer número que pode ser escrito em forma de fração, não tendo, olha só, por exemplo, 3 sobre 4 é um número racional. Agora, não posso ter 3 sobre 0, porque a condição diz aqui que o denominador tem que ser diferente de zero.
Então, nós temos aqui uns números, e esses números estão dispostos nos diagramas. Nós temos aqui o nosso primeiro conjunto, apresentado geralmente para o aluno no 6º ano, os números naturais, que são os números positivos e o zero. Próximo, nós temos os números inteiros, que são os números negativos. E o terceiro conjunto maior aqui, com o fundo verde, são os números racionais. E nós temos os números negativos, decimais, nós temos as frações negativas ou positivas, nós temos as dízimas, tá? As dízimas periódicas, nós temos os decimais exatos, nós temos os números mistos. Todos esses números aqui nós chamamos de racionais, inclusive os números inteiros e os números naturais, tá? Vale a ideia aqui. O número 2, ele é tanto um número natural, como um número inteiro, como um número racional. Lembre dessa informação para as próximas questões. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Então, olha só. Opa, pronto. Então, assim, olha só. Cadê minha canetinha? Pronto. Assim, são números racionais os números naturais, os números inteiros, os decimais exatos, os decimais periódicos, que são as dízimas periódicas, e as dízimas não periódicas não são números racionais, ou seja, as dízimas não periódicas não podem ser escritas em forma de fração. Logo, não são números racionais. Um exemplo, nós temos o número π, que é aproximadamente 3,14. Ele é um número irracional, certo? Objeto de estudo mais na frente. Ok? Então, você viu que todo número natural também é um número inteiro, como também todo número inteiro também é um número racional. E está aí disposto o diagrama ao lado direito, a disposição dos números em diagramas. Relação entre os números, olha só, entre os conjuntos naturais, inteiros e racionais. Então, nós vamos ter a relação, vamos só recapitular o que é um número natural, olha só, o zero e os positivos, tá? Ele começa no zero e ele é infinito para o lado direito, ok? Nós temos os números inteiros, olha só que nós temos como elemento central o zero, todos os números à direita do zero são positivos e todos à esquerda do zero são negativos. Esses são os números inteiros. E nós temos agora a representação dos números racionais, tá? P sobre Q, com a condição que P e Q são inteiros e Q diferente de zero. Essa mesma disposição que nós acabamos de ler aqui, que ele usa o A e o B. Mais na frente nós vamos ter essa disposição. Ok? Então vamos lá. Observe o diagrama que relaciona os conjuntos numéricos naturais, inteiros e racionais. Então, olha só, todo número natural também é inteiro e um número racional. Todo número inteiro também é um número racional. Olha só, parte da condição que os naturais estão contidos em inteiros e o conjunto dos números inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Vamos agora reforçar um assunto que você já estudado em séries anteriores, que é o módulo ou valor absoluto. Também podemos aplicar ele em um número racional. Então, olha só, chamamos de módulo ou valor absoluto de um número racional a medida da distância entre o ponto que representa esse número e a origem da reta numérica. Traduzindo uma linguagem mais simples para você, é como se, olha só, o número aqui, ó, menos 3/4, olha só, ele é indicado em módulo, e quando ele sai do módulo, ele perde o sinal. Seja ele negativo ou positivo, ou seja, se está negativo, ele vai passar aqui com o 3/4. Nós entendemos que ele é o valor absoluto, ou seja, é a distância desse número para o zero.
E se esse número também, deixa eu tirar aqui a parte do zoom aqui, e se esse número, olha só, ele já é um número positivo, ou seja, mais 3/4, o módulo dele também é 3/4, olha só. Ou seja, é a distância desse número, olha só aqui, ó, o A para o zero é 3/4 de unidade. O menos 3/4 para o zero é 3/4 de unidade. E o mais 3/4 para o zero, que é o número B, também é 3/4 de unidade. Isso vale para qualquer número, tá? O módulo de menos 1 é 1 e o módulo de mais 1 também será 1. Ou seja, é uma unidade do menos 1 para o zero, como também é uma unidade do mais 1 para o zero. Ok? Você pode voltar quantas vezes for necessária para você conseguir entender melhor esse conceito e praticar nas atividades que serão propostas. Oposto ou simétrico. Olha só, nós acabamos de falar sobre o módulo, agora nós vamos falar sobre os números opostos ou simétricos. Então, olha só, o oposto, está bem claro aqui nesse diagrama, o oposto de 2,3 negativo é, olha só, do outro lado, 2,3 positivo. Assim como também o oposto de 3/4 positivo é menos 3/4 e vale para os demais números. O oposto de menos 2, opa, passei. O oposto de menos 2 é mais 2. Assim como o oposto de mais 3 é menos 3. Então, chamamos de números opostos ou simétricos os números que são representados por pontos que estão a uma mesma distância até a origem. Então, nós entendemos que o zero é o elemento central e do zero até 1 é a mesma distância que do zero até o menos 1. Assim como também é a mesma distância do zero para o 3, teremos também a mesma distância do zero para o menos 3, ou seja, 3 unidades de medida. Comparação de números racionais. Olha só, nós vamos agora voltar ao entendimento, lembrar os símbolos de maior que, os símbolos de menor que e os símbolos de igual, que é o mais comum. Então vamos lembrar do seguinte: o zero ele é o elemento central, tá? Ele é o elemento neutro. Todos os meus números que estão aqui, ó, à direita, eles são positivos. E todos que estão à esquerda são negativos. Então, nós vamos agora comparar dois números. Quando nós representamos dois números racionais em uma reta numérica, com sentido positivo para a direita e com sentido positivo para a direita, o menor deles é o que está representado à esquerda do outro. Ou seja, se eu comparar dois números quaisquer aqui, vou circular aqui, quaisquer. Menos 2 e 5/4. Quem é o maior? O maior é o que está à direita, ou seja, esse aqui, o 5/4, é o maior. E o menor é o que está à esquerda. Então, sempre será isso. De maneira análoga, ou seja, analogamente, o maior número é o que está representado à direita do outro. Então, qualquer número aqui. Quem é o maior? É o 1 ou o 2, ou seja, o maior é o 2, porque ele está à direita do 1. Então, nós podemos representar assim, se eu coloco dois números, 1 e 2, qual é o símbolo que eu coloco? Eu coloco o seguinte, que 1 é menor que 2. Também posso fazer o contrário, deixa eu só apagar esse sinal de mais aqui. Se eu coloco 2, espaço 1, se eu quero comparar qual é o maior, eu coloco 2 maior que 1. Isso também vale para usar as frações negativas e por aí vai. O entendimento é que todos os números, quando comparados, o maior sempre estará ao lado direito, tá? E o menor sempre ao lado esquerdo. Adição e subtração de números racionais. Esse é o nosso último tópico da aula de hoje. Então, nós vamos relembrar um pouco do assunto adição e subtração de frações, porque os números mais 1/3 mais menos 1/4 são frações e são números racionais. Como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o MMC, como nós já vimos no tópico anterior. O MMC entre 3 e 4,
você for fatorar aqui 3 e 4, tá? Fatoração prima, você vai encontrar o 12. Então, eu coloco aqui o 12 e eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o 12 pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Desta forma, 12 dividido para 3 vai dar 4. E 4 vezes o numerador, que é 1, vai dar 4. Só que nós temos agora um jogo de sinais. Ó. Sinais diferentes, o resultado é menos. Tá? Tabelando o jogo de sinais. Sinais iguais, nós teremos mais. Tá? Lembrando que um tem que estar dentro do parêntese e o outro fora do parêntese. Então, sinais iguais nós temos como mais. E se nós tivermos sinais diferentes, ou seja, um fora e o outro dentro do parênteses diferentes, o resultado será negativo. E vice-versa. Mais com menos vai dar menos e menos com mais também será menos. Sinais diferentes, o resultado é menos. Sinais iguais, o resultado será positivo. Então, 12 dividido para 3 é 4. 4 vezes 1, 4. Aí vem o jogo de sinais, mais com menos será menos. 12 dividido para 4, olha só, 12 dividido para 4 é 3. E o 3 como resultado multiplicado pelo numerador vai dar, travou aqui, 12 dividido para, olha só, 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Cadê aqui? Travou tudo, pronto. Então, agora nós vamos resolver, conservando o denominador, que é 12. E o 3 sumiu, pronto, voltou. Então, conservamos o denominador, que é 12, e resolvemos a adição ou subtração. 4 menos 3, 1. Então, o resultado de 1/3 mais menos 1/4 é 1/12, tá? A leitura correta, 1/12. Podemos também adicionar números racionais que estão na forma decimal, tá? Aqui, ó, mesmo jogo de sinais vai dar negativo. Então, o que você vai fazer? Vou adicionar números decimais, eu coloco um abaixo do outro e vírgula abaixo de vírgula. Vou adicionar eles normalmente. 5 mais 3 é 8 e 4 mais 2 é 6. 6,8. Falta agora só interpretarmos o sinal. Como aqui já era menos e aqui mais com menos vai dar negativo, então eu estou somando dois números negativos e o resultado será negativo. Tá? Quando eu somo dois números negativos, o resultado será negativo. Ok? Adição entre números com sinais iguais, conserva-se o sinal e adiciona os números. Vamos apagar aqui para finalizar. Agora nós temos uma subtração, tá? Em que ambos os números estão negativos. Então, da mesma forma, eu vou fazer o MMC de 3 e 5, que vai ser o 15. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó. Vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 2, 10. 10. Como o sinal aqui é negativo, vou só repetir. Agora nós temos aqui um jogo de sinais, ó. Menos com menos, olha só, um fora e outro dentro do parêntese. Então, sinais iguais, o resultado é mais, ok? Agora vamos lá, 15 dividido para 5 é 3. 3 vezes 3 é 9, ok? Então, deixa eu só apagar isso aqui. Como é que nós vamos fazer? Vamos conservar o denominador, certo? E vamos adicionar ou subtrair o numerador. No caso aqui eu tenho menos 9 mais 10, ou seja, eu tenho uma adição de números com sinais diferentes. Conserva o sinal do maior em módulo, que é o 10, e subtrai 10 menos 9, 1. Então, o resultado disso vai ser menos 1/15. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado bastante. Qualquer dúvida, você pode voltar ao vídeo, assistir quantas vezes for necessária. Espero que você pratique nos exercícios propostos. Tenha uma boa semana de estudos. Fique com Deus e até a próxima aula.